Tudo bem, pessoal do segundo ano? Vamos dar continuidade aqui às nossas videoaulas e hoje a gente vai falar dos fungos, tá? Pessoal do segundo ano aí, né? A gente está vendo classificação dos seres vivos e na sequência a gente vai falar desses organismos aqui que são incríveis, né? Que pertencem a um reino próprio, o reino fungi, tá? Então vamos conhecer aqui algumas características, né, desses seres. Os fungos eles podem ser formados por uma única célula, no caso fungos unicelulares, e formados por várias células, no caso os fungos multicelulares, né? Nós temos aqui no caso a fotografia de alguns fungos multicelulares aqui, tá? Que no caso aqui, né, o bolor, o cogumelo e a orelha de pau. São eucarióticos, ou seja, a célula apresenta núcleo individualizado com carioteca, né, que separa o material genético do citoplasma. Podem se alimentar por absorção de nutrientes do meio onde vivem, né? Como assim, Gleios? Eles produzem enzimas, onde essa enzima vai digerindo, né, o organismo em decomposição, e aí as hifas vão absorvendo esses nutrientes, né, que eu vou já mostrar aqui para vocês. Apresentam uma parede celular de quitina, que é um polissacarídeo estrutural que forma o exoesqueleto dos artrópodes, ou seja, esse polissacarídeo está presente na composição química da parede celular, né, que reveste aí a célula dos fungos. Tem como material de reserva o glicogênio, tá bom? Em suas células. São decompositores, ou seja, eles decompõem organismos, né? A matéria orgânica ela vai se transformando em gases que vão para a atmosfera, ou seja, fazem parte aqui da reciclagem dos nutrientes, tá bom? Assim, junto com as bactérias heterotróficas, né? E nós temos como exemplos aqui, né, que foram citados o bolor, tá? As orelhas de pau, né? E os cogumelos, né? Os fungos mais conhecidos assim, tá bom? Bom, organização corporal dos fungos multicelulares. Pegamos aqui um cogumelo, que é um Basidium miceto, tá? E aí a gente vai falar para vocês como é que é feito aqui, como é que é organizado, né, a sua estrutura. Esses fungos, eles apresentam primeiramente um corpo de frutificação. Gleison, o que é o corpo de frutificação? É o próprio corpo que o fungo tem. Nesse caso aqui, no cogumelo, né, ele apresenta um talo, certo? Que vai sustentar uma estrutura chamada chapéu, certo? Conhecida também como píleo. Na região abaixo aqui, né, do chapéu ou píleo, a gente vai encontrar a lamela, que é o local aqui onde serão produzidos, né, os esporângios, né, com esporos, ou seja, local aqui onde serão produzidos aqui estruturas reprodutoras. A estrutura aqui, no caso, que vai dar origem ao talo e ao chapéu, nós temos aqui filamentos microscópicos chamados hifas, né? As hifas, elas vão formar conjuntos maiores denominados micélios. Então, Gleison, eu pensei que isso aqui fosse tipo uma raiz, né? Não, porque fungo não tem raiz, certo? O fungo tem hifas, né? Essas hifas, elas ficam em cima da matéria orgânica e vão absorvendo os nutrientes dessa matéria em decomposição. E essas hifas, elas vão se ramificando, crescendo e vão dando origem ao talo, que em seguida vão dando origem, né, ao chapéu. Tá ok? Ó, como mostra aqui, né, o micélio, que é exatamente o conjunto das hifas, né, ó, as hifas elas vão crescendo, se ramificando, ó, e vão dando origem, como eu falei agora há pouco, o talo e em seguida ao chapéu. Beleza? E uma coisa interessante, né? Existem dois tipos de hifas que constituem o corpo dos fungos. Nós temos as hifas sinocíticas, que são hifas, ó, que não apresentam ramificações, né? Não apresentam septos, tá certo? Como você pode ver, ó. E as hifas septadas, ó, que são exatamente, né, ó, essas que apresentam esses cortezinhos que são os septos. Tá bom? Então, assim, existem fungos que apresentam hifas apenas renocíticas e existem fungos que apresentam hifas septadas. Beleza? E aqui é mostrando, né, que as hifas, elas acabam se combinando aqui com raízes, né, ó,
e vão formando o que nós chamamos de micorrizas, certo? Ou seja, os fungos eles realizam meio que associações harmoniosas com outros seres vivos, ok? Bom, vamos lá. A nutrição dos fungos. Os fungos têm nutrição heterotrófica, ou seja, né, um organismo heterotrófico é aquele que é incapaz de produzir o seu próprio alimento. Então ele tem que buscar o alimento, ele tem que dar um jeito de conseguir, né, o seu alimento. E no caso aqui dos fungos, eles vão, na realidade, decompor matéria orgânica para se alimentar, tá certo? Então, assim, eles utilizam grande variedade de fontes orgânicas como alimento, tá certo? Ou seja, restos de animais em decomposição, restos de vegetais, tá certo? E essa nutrição ela pode ser saprofágica, ou seja, nós temos fungos saprofágicos, e pode ser também parasita, fungos, né, que vivem às custas de outros seres vivos. Gleison, o que é um fungo saprofágico? Tá? É aquele que se alimenta de restos orgânicos de animais e vegetais em decomposição. Ou seja, ele vai decompondo a carne, né, do organismo e vai absorvendo os nutrientes. Tá? E no caso do fungo parasita, são aqueles que vivem, né, vivem em outros organismos, né, se aproveitando, né, se aproveitando desse organismo e em casos também causando até doenças, né, em alguns casos causando até doenças. Tá? Por exemplo, olha só, aqui é mostrando exatamente a digestão extracorpórea ou digestão extracorporal que o fungo apresenta. Gleison, o que é uma digestão extracorporal? É aquela digestão que é fora do corpo, tá? Ela é totalmente fora do corpo. Então, olha o que é que vai acontecer. As hifas, como eu falei agora há pouco, elas vão se ramificando em cima da fonte de alimento e essas hifas elas vão produzindo enzimas digestivas, ó, certo? Que vão digerindo moléculas orgânicas complexas, no caso da fonte de alimento, e vão transformando essas moléculas orgânicas complexas em moléculas orgânicas simples. Daí elas vão absorvendo essas moléculas simples, né, fazendo com que o fungo vá se alimentando. Tá? Então é assim que eles realizam essa digestão extracorporal. Tranquilo? Aqui é mostrando para vocês uma animação, tá? De como é que um fungo se instala aqui numa laranja. Tá? Vamos observar aqui como é legal. Aí é mostrando como é que uma laranja fica depois que ela é totalmente, né, capturada, englobada assim pelo fungo, né, podemos dizer. Aqui é mostrando exatamente as hifas, ó, elas vão crescendo, ó, né, ó, vão se ramificando por todo o corpo da laranja, tá certo? E aí elas vão começar a realizar o seu trabalho de absorver, né, os nutrientes, no caso da laranja, tá? Olha só as hifas aí, ó. Elas vão se ramificando cada vez mais e vão começando a apodrecer, né, o corpo vivo, né, da laranja. E aí a laranja vai apodrecendo por completo. Né? Olha só como é que eles fazem. Uma ação meio que parasitária, né, do fungo, de se instalar no corpo do hospedeiro e depois apodrecer esse corpo. Né? Primeiramente uma ação parasita, depois ele entra na ação saprofágica. Olha só que interessante, pessoal. Né? Bom, classificação dos fungos. Vamos conhecer agora aqui os grupos dos fungos, né? Os principais grupos. Primeiro grupo, né? Chytridiomycetus, certo? Esses fungos são fungos com esporos flagelados, certo? Podem ser uni- ou multicelulares, vivem em água doce ou salgada, tá? E alguns são parasitas de plantas e de animais. Esses fungos, pessoal, aqui no caso nós temos um tipo de Chytridiomyceto, meio que unicelular, né? Como a gente pode ver aqui pela imagem, né? E esses fungos eles são pouco falados, né? Porque na classificação dos fungos a gente conhece 3 grupos principais, tá? Que são o grupo dos zigomicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos. Tá? Um outro grupo também que agora não é mais relevante, que ficou em livros mais antigos, seria o grupo dos deuteromicetos, que não é mais citado, tá bom?
O segundo grupo, que seria o grupo dos zigomicetos, a gente tem aqui o famoso bolor negro do pão, né, que é o Rhizopus nigricans, né? Esses fungos, eles são formados por hifas cenocíticas, né, e há também alguns representantes unicelulares. Então, olha só o que é que está acontecendo aqui. Aqui a gente está mostrando uma fatia de pão, exatamente com esse fungo, aqui esse zigomiceto, Rhizopus nigricans, se instalando, certo? Ó, com suas hifas aqui, né? E liberando esporos. Os esporos, eles vão entrando em contato aqui com a área, né, do organismo, no caso do pão, e o que é que está acontecendo aqui? Né? Com o tempo, eles vão, ó, se instalando, crescendo cada vez mais e vão apodrecendo totalmente o corpo, né, do pão. Assim como aconteceu agora há pouco na laranja, como nós vimos. Tá bom? Então, esses são os zigomicetos, tá? No grupo dos ascomicetos, nós temos aqui fungos que lembram sacos, né? Os ascomicetos. Asco significa saco, tá? E reúne o maior número de espécies de fungos aqui, tá bom? Quando tem ascomicetos multicelular, o chapéu deles lembra aqueles chapéu meio que pontudo, diferente lá do chapéu do cogumelo, tá certo? Então nós temos aqui espécies unicelulares, né, e espécies que formam hifas septadas. No caso, esses que formam hifas septadas são exatamente esses que apresentam um chapéu em forma meio que pontuda. Tá? No caso da espécie unicelular, é esse aqui, né, que mostra aqui a figura, que é exatamente que são as leveduras, né, forma exatamente o grupo das leveduras. Nós temos aqui o Saccharomyces cerevisiae, é um nome difícil de falar, né? O fungo aqui que é conhecido por ser utilizado na fabricação de bebida, tá certo? E também na produção de pães. E aqui embaixo a gente tem, né, o Moschella esculenta, né, que é, o caso aqui, um ascomiceto, ó, como eu falei, que apresenta chapéu em forma pontuda. Ó. Inclusive esse aqui, ele é um fungo que não é comestível, né? Um fungo aqui que pode trazer substâncias tóxicas, tá certo? Bom, esses aqui são os ascomicetos. E os basidiomicetos, que são os fungos mais conhecidos assim, né, por representar os cogumelos e as orelhas de pau, tá? Há representantes unicelulares, né, e os que apresentam micélios com hifas septadas, tá bom? No caso, os que apresentam micélios com hifas septadas são, obviamente, os multicelulares que estão aqui, tá? Pessoal, aqui é o cogumelo, o famoso Agaricus sp, né? Inclusive, nós temos algumas espécies comestíveis, como, por exemplo, o champignon, que é um cogumelo utilizado na culinária japonesa, né? E etc., comestíveis. E aqui são as orelhas de pau. Note que realmente esse fungo ele lembra uma orelha, né? E ele se instala exatamente em troncos de árvores que estão apodrecendo, período chuvoso e etc., né? Eles são caracterizados também por apresentar esporos, né, denominados basidiósporos, né, formados em uma estrutura denominada basídio. Tá ok? Bom, e para encerrar, a reprodução dos fungos. Né? Os fungos eles se reproduzem assexuadamente ou sexuadamente. Na reprodução assexuada, nós temos aqui dois casos. A gente tem um caso de brotamento ou gemulação, certo? Quando o próprio fungo ele vai produzir um broto, né? E esse broto ele vai se desprender, né? Obviamente uma reprodução aqui onde não há troca de material genético, ou seja, iguais, né? Nós teremos aqui organismos idênticos. E no caso da esporulação, que foi como eu falei agora há pouco do bolor negro, quando os esporângios, no caso, ó, que se instalam aqui no pão, vão liberar os esporos, né? E esses esporos vão acabar germinando aqui, ó, certo? Ó, fazendo com que ele vá se multiplicando em cima do corpo, tá certo? Então aqui nós temos um caso de esporulação. E na reprodução sexuada dos fungos, certo? Nós temos aqui a fusão de núcleos celulares haploides e, consequentemente, formação de zigotos diploides. Ou seja, nós temos aqui um ciclo, né, ó, que tem uma parte aqui, ó, haploide e a outra meio que diploide, certo? Então nós temos aqui a fusão de hifas, né? As hifas, elas vão exatamente, ó, se unindo aqui, ó, né, ó, fusão de núcleos, vai ocorrer a fecundação aqui, tá certo? E aí nós teremos meiose, certo?
Quando tivermos aqui a formação dos basidiósporos, que no caso irão produzir os esporos, no caso de um basidiomiceto, que foi citado agora há pouco, né? Esses esporos, eles vão, no caso, realizar aqui, né, a sua meio que reprodução, tá bom? E aí nós teremos hifas dicarióticas, ou seja, hifas contendo o esporo de um jeito e o esporo de outro. Ou seja, na reprodução sexual dos fungos, a gente costuma falar que uma hifa positiva, né, ela pode se combinar com uma hifa negativa, certo? Então existe essa fusão de hifas aqui, beleza? O nome dessa fusão de hifas que ocorre na reprodução sexual dos fungos, nós chamamos de plasmogamia, tá? Valeu, galera. Brigadão!